Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 109 e recebemos o professor Allan Kardec Pereira para falar sobre afropessimismo. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre afropessimismo com Allan Kardec Pereira. Hoje a gente vai conversar com o Allan Kardec Pereira. Ele é paraibano, doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem estudado o Black Lives Matter e o afropessimismo, tem traduzido diversos textos bem interessantes, trazido esse diálogo para a língua portuguesa, para o Brasil. E nós vamos conversar sobre afropessimismo, né? Eu queria começar perguntando para o Allan aquela pergunta que os filósofos gostam de fazer, que é o que é? O que é afropessimismo? Bem, inicialmente, quando a gente vai comentar sobre o afropessimismo, a gente já tem logo esse peso do nome, né? Assim, de ser um nome forte, né? De se assumir enquanto tal. Então, a origem do afropessimismo, ela está ligado ao que nos Estados Unidos costuma se chamar dos discursos pós-raciais, né? Esses discursos pós-raciais, eles vêm desde o período da abolição da escravidão nos Estados Unidos, mas eles se intensificam com o governo do Obama, né, com a eleição do Obama, com aquela ideia de que a partir do momento em que o primeiro presidente negro é eleito, os Estados Unidos teriam chegado aos tempos pós-raciais. Então, o afropessimismo seria uma forma de questionar esse discurso pós-racial. E uma das grandes inspirações do afropessimismo vai ser um livro da Saidiya Hartman, uma professora de literatura e de história afro-americana, né, o Sense of Subjection, de 1997, onde ela basicamente questionava justamente o que seria aqueles primeiros anos do pós-abolição, né? Questionando aquela ideia do que teria acontecido naquele contexto. O que ela vai mostrar? Ela vai mostrar basicamente que aquele discurso liberal, né, em prol do trabalho duro, em prol das normas burguesas de elevação social das famílias negras, na verdade era um discurso que apenas reatualizava a sujeição que era do cativeiro. Então, o que o afropessimismo vai se aproveitar desse livro da Hartman vai ser basicamente o seguinte: eles vão dizer que nesse contexto cultural que a gente vive, nesse contexto dos aliados brancos, né, e aí os afropessimistas sempre citam o Clinton, Partido Democrata dos Estados Unidos, eles vão sempre questionar justamente esses ganhos do que é que teria sido essa liberdade dos afro-americanos, né? Então, é interessante a gente pensar também como o afropessimismo ele surge num contexto praticamente paralelo ao Black Lives Matter, né? O Black Lives Matter surgiu a partir do quê? A partir de casos de violência policial contra jovens negros. O afropessimismo, de certa forma, ele dava uma resposta a isso, né? Por mais que nos Estados Unidos estivesse vendo
negros no topo do capitalismo, né? Casais negros da indústria do entretenimento extremamente ricos, digamos assim, uma melhora nas condições econômicas da classe média negra. Esses episódios de violência policial posicionavam ou lembravam a posição do negro de fato naquela sociedade. Então, basicamente, a gente poderia situar o afropessimismo como essa crítica, né? Como parte da recepção a esse livro da Saidiya Hartman e como parte dessa perca de ilusão com o que seria a eleição do Obama, né? Com o que seria essa chegada de um negro à presidência dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a própria origem do nome afropessimismo, é interessante a gente fazer essa distinção. O afropessimismo, digamos assim, um dos seus fundadores, que seria o Frank Winderson III, ele se reapropria de um termo que era muito usado para designar a falta de capacidade da África na década de 80. A partir da década de 70, 80, todo um conjunto de discursos jornalistas, sociólogos, filósofos ocidentais com relação à África, falando do que seria um afropessimismo. Seria o quê? Seria uma incapacidade das nações africanas conseguirem se desenvolver, conseguirem lidar, assim, se autogovernar de uma forma que fugisse da corrupção, né? Então, todo esse contexto marcado por estereotipia, que estava associado ao nome afropessimismo, é reempregado pelo Frank Wilderson na criação do contexto do atual afropessimismo, né? Ou seja, esse afropessimismo sobre a África, né, com o afropessimismo escrito junto em letra minúscula, seria um afropessimismo imposto pelos brancos, né? Enquanto esse afropessimismo do Frank Wilderson, né, do que eu estou falando, ele é uma teoria sobre a violência antinegra. Então, é interessante, e eu acho que uma das polêmicas centrais com relação ao termo é justamente isso, né? De que forma pegar esse termo que é marcado por tanta negatividade e tentar reatualizar para colocar uma teoria que fale sobre a violência antinegra, né? De que forma isso é algo interessante, né? Um dos questionamentos ao afropessimismo parte justamente dessa carga negativa por trás do nome. E, ao mesmo tempo, professor, tem uma relação bem interessante, tem uma entrevista da Saidiya Hartman com o Frank Wilderson, entrevista de 2003, que a tradução seria A Posição do Impensado, que ela se questiona justamente que a narrativa sobre a escravidão nos Estados Unidos ela era muito marcada por por uma certa idealização da agência e da resistência escrava por parte dos historiadores de esquerda. Ela se questionava justamente a partir daquela narrativa de sujeição dos escravos. Esses historiadores ainda encontravam uma maneira de se ir bem com relação a si mesmos. Então, o afropessimismo ele parte justamente de questionar essa tradição intelectual que tratava a escravidão dessa maneira. Eu acho que esse tema da escravidão e da agência é muito importante, porque uma das críticas que o Ali Marzoui faz em relação a... Ele coloca faz uma micro-história do Senegal e critica tanto o Cheikh Anta Diop quanto o Leopoldo Senghor por incorrerem na mesma falsa memória, que é o apagamento do momento de escravidão. Parece que é o grande ocultado dessas narrativas, né? Como que esse momento de escravidão é pensado no afropessimismo? É uma continuidade? Não existe abolição? Como é? Enfim, eu acho que é um dos temas centrais do afropessimismo, porque eles trabalham a ideia do que seriam falsas abolições. O afropessimismo ele teoriza uma ideia muito
interessante com relação à própria temporalidade. A minha pesquisa com relação ao Black Lives Matter gira justamente em torno disso. O que é que seria isso? Eles argumentam que não é que nós vivêssemos no século XIX. Ele vai dizer que, nesse contexto multicultural, houve toda uma espécie de permuta de várias práticas antinegras desde então, né? Aí vai pensar aquilo que Locke Lacan, que é um teórico sobre o sistema prisional, ele chama de substitutos funcionais da escravidão, que é basicamente o quê? Ele vai dizer que houve tudo isso, né? Toda essa evolução cívica da situação do negro nos Estados Unidos, ela tentou normalizar justamente uma série de reformas sociais que, na verdade, apenas reinscrevia a violência antinegra. Porque o que é que aconteceu? Da escravidão se passou para Jim Crow, né, para as leis de Jim Crow, que depois passou para o gueto, que depois se passou para as prisões supermarcas, né? Ou seja, o afropessimismo ele quebra essa narrativa progressista do tempo, né? Essa ideia de que o tempo ajudou nessa evolução a superar esse passado. Quando a gente pensa, o afropessimismo é justamente essa quebra. E uma das críticas que se fazem ao afropessimismo, principalmente de um autor como o Greg Thomas, que é um professor da Tufts University, ele critica o afropessimismo chamando de afropessimismo 2.0. Ele questiona que o afropessimismo ele acaba patologizando os povos africanos e da diáspora no geral, e de certa forma ele renega uma tradição africana que seria a tradição do Sheikh Anta Diop, por exemplo, né? que seria muito mais otimista com relação à política, com relação à ecologia e no geral, né? Essa patologização, ela parece ser um recorte de Fanon, né? Uma doença social que está sendo avaliada. Seria por aí? Parece que o Fanon também dos afropessimistas está muito mais ligado a essa questão da sociogênese da alienação, das dificuldades mentais, do que a descolonização, né? É interessante a gente comentar isso, professor, porque o Fanon, por exemplo, eu digo também, o Fanon que circula aqui no Brasil é um Fanon bem diferente do Fanon afropessimista. Inclusive, o Fanon afropessimista ele é muito mais o Fanon de peles negras do que o outro Fanon revolucionário argelino. É muito mais um Fanon situado nessa questão de ver essa questão da posição da negritude, né, do negro como um ser para o captor do que aquele Fanon revolucionário, né? Então, quando a gente comenta sobre o afropessimismo, é sempre interessante a gente pensar isso. O Fanon, ele é muito menos o Fanon dos condenados da terra do que o Fanon de uma certa parte do Peles Negras, Máscaras Brancas. Então, eu penso que o afropessimismo ele tem muita essa ligação, por exemplo. Do Condenados da Terra, ele pega aquela questão do mundo cindido em dois, por exemplo, né? Quando eles vão teorizar a violência policial, é interessante porque ele vai dizer que o policiamento, no paradigma americano de policiamento de violência antinegra, que é um paradigma que eles argumentam que é cada vez mais global, esse policiamento ele reproduz o que seria um interior-exterior, né, daquilo que o Fanon fala sobre o mundo dividido em dois, né, a sociedade do colonizador e a do colonizado. Então eles vão reatualizar essa interpretação fanoniana para dizer que é como se a polícia, o policiamento criasse essas duas cidades, digamos assim, uma cidade dos negros em uma cidade dos não negros nos Estados Unidos. E daí é interessante pensar também, e aí complementando o que é que ajudou na difusão do Vidas Negras Importam, o afropessimismo ele parte de uma ideia de que muitas vezes as denúncias da brutalidade policial, ou o próprio termo brutalidade policial,
ele desconsidera o quanto a violência antinegra ela vai muito além daqueles episódios em que há a morte de jovens negros. Ela vai muito além do evento espetacular. E que, às vezes, o fato de focarmos no evento espetacular da violência policial em si, isso acaba reafirmando a lógica do perfil da polícia. Em que sentido? No sentido de que seria como se aquilo que estivesse acontecendo fosse, na verdade, o fruto de um desvio de conduta de algum agente da lei, de um indivíduo em si, e não algo que faria parte, digamos assim, de um contexto maior, de uma estrutura maior. Então, isso é a ligação que o afropessimismo tem com o Fanon vai muito, né, nesse jogo entre o que é que seria esse mundo em dois e o que é que seria essa relação de como o olhar branco ele constitui o negro. O Frank Whindersson ele retoma principalmente um contexto, um trecho do Fanon do Pele Negras, Máscaras Brancas, que é justamente isso, de como é como se o Fanon, quando ele fala que ao mesmo tempo ele era responsável pelo seu corpo, pela sua raça e pelos seus ancestrais, é como se toda a identidade dele fosse uma identidade fixa no tempo. É como se o passado, de certa forma, por mais que você pense estar livre dele, ele viesse sempre lhe assombrar. Tem um ponto bem interessante que os afropessimistas falam também sobre essa questão da escravidão, né? Eles citam um exemplo de uma mulher negra que ela se deslocou de um estado do sul para um estado do norte, onde ela pensava que ia, enfim, viver como uma mulher livre, e ela acabou sendo escravizada lá por outro mestre, né? Para justamente dizer que às vezes a condição da negritude ela é vigiada por todos aqueles não negros. Isso retoma essa ideia do Fanon, né, de que há uma certa divisão entre esses dois mundos, o mundo negro e o mundo não negro. O afropessimismo ele parte muito dessa ideia, né, desse contexto em que o negro ele é determinado pela história que os outros escreveram sobre ele. Falando de precursores e de autores que são parte da estruturação do discurso, qual o uso ou qual o diálogo que o afropessimismo faz do Achille Mbembe? O Achille Mbembe é uma figura interessante do afropessimismo, porque na época em que o afropessimismo ele vai começar a surgir, né, ali no começo dos anos 2000, eles são particularmente influenciados sobre a pós-colônia. Eu acredito que seria assim a tradução do texto do Mbembe. Eu acho que é um texto da lei de 99. Porém, o Mbembe ele não se assume como afropessimista. Na verdade, ele critica o afropessimismo. Quando o Frank Whindersson ele vai citar algumas influências do afropessimismo, ele cita o Mbembe como um deles. Porém, é interessante a gente notar como o próprio contexto de um conceito do Mbembe, essa ideia do devir negro do mundo, ela entra em choque com essa especificidade da violência antinegra colocada pelo afropessimismo, né? O que o Mbembe faz, segundo os afropessimistas, é generalizar essa sujeição da negritude a todos aqueles sujeitos mundo afora que estariam vivendo, digamos assim, situações de precariedade. Então o afropessimismo bate muito em cima desse termo do Mbembe, e o Mbembe argumenta que o afropessimismo ele é muito preso a um ressentimento e a uma fantasia de um inimigo. Tem uma entrevista uma conversa, na verdade, entre o Achille Mbembe e o David Goldberg, que é um filósofo sul-africano, que o Mbembe justamente associa, né, o que é até curioso a gente pensar isso, o Mbembe associa o afropessimismo a uma certa tradição liberal nos Estados Unidos. Ele vai dizer que o afropessimismo retoma um patos racista, virulento, que tem a sua origem no Alex de Tocqueville,
né, que é um filósofo do século XIX, um filósofo ali da ordem democrática liberal, né, do que seria aquele excepcionalismo da democracia americana. O Achille Mbembe, ele argumenta que o afropessimismo é muito preso nesse antagonismo, né, nessa ideia de que nós precisamos literalmente destruir a ideia da humanidade, do humano, como ela foi estabelecida na modernidade. Que não há, digamos assim, uma reforma desse conceito, dessa concepção do homem com H maiúsculo. E o Mbembe, de certa forma, ele está tentando articular muito mais uma ideia da convivialidade, do potencial desse devir negro do mundo, né? Então, o Mbembe, ele tem essa ligação muito grande de ver o exemplo africano, né, como um exemplo que poderia propor uma saída para esses impasses desse mundo baseado em fronteiras, baseados no dissentimento, que é algo que o afropessimismo é extremamente descrente. O afropessimismo ele é muito mais essa doutrina desse choque, né, desse para retomar o Fanon, desse programa de destruição, de desordem completa, né? É um termo um programa de desordem completa, um termo do Fanon, do que essa ideia do Mbembe, dessa convivialidade, né? Desse potencial que é um devir negro também, um devir africano, digamos assim, que o mundo pode ter, né? Que a saída do mundo seria esse pensar um mundo para além das fronteiras, para além das diferenças, digamos assim. Interessante também como tem um simpósio em que a Angela Davis e a Spivak estão conversando algo muito parecido com isso que o Mbembe está falando. Ela questiona que o afropessimismo ele teria uma tendência muito forte a eleger vítimas primárias, que ele seria muito... É como se fosse, segundo a Angela Davis, ao que elas tinham lutado tanto para superar, que seria uma espécie de nacionalismo negro, e que o afropessimismo, de certa forma, estaria reencenando essas fronteiras dos Estados-nação, né, esse nacionalismo negro. Né, um tema que também acaba sendo muito caro à própria Spivak, que estava nesse simpósio com ela. O afropessimismo ele parte justamente de uma ideia totalmente diferente. Ele não é um ressaltamento da idade negra absolutista de um nacionalismo negro que era tão forte nos Estados Unidos dos anos 80 e começo dos anos 90, né? E é interessante a gente pensar isso, porque acaba parecendo que os Estados Unidos, quando fala da especificidade da violência antinegra, é como se ele tivesse reafirmando uma identidade absoluta do negro, mas na verdade não é o caso. Ele está falando justamente como a humanidade enquanto tal, de como a sociedade civil ela ganha a sua estabilidade psíquica, digamos assim, a partir do momento em que ela naturaliza a violência antinegra, né? O afropessimismo ele tenta mostrar isso, que é como se fosse basicamente o seguinte: a partir do momento que são repetidas as cenas de violência espetacular contra corpos negros, né? O que é que a gente viu? O George Floyd, aquele vídeo do George Floyd sendo estrangulado, aquele vídeo foi repetidamente reproduzido, e o que é que sugeria ali? Basicamente uma reforma da polícia, não a abolição da origem que teria levado até aquele episódio, né? Ou seja, é como se, para o afropessimismo, é como se essas cenas de violência antinegra, elas apenas servissem para manter a sociedade civil tranquila de que aquele destino não vai ser o delas, né? Que os não negros não teriam aquele destino. Isso seria algo num sentido, né? O Wilderson ele faz uma análise muito, muito interessante do Lacan, que ele vai justamente falar sobre esse investimento libidinal da sociedade civil. Ou seja, ele tentou criar o nosso presente, né, baseado nessa ideia do multiculturalismo, e aqui no Brasil essa ideia da democracia racial,
o nosso presente tentou criar uma espécie de distância entre o presente democrático e um passado baseado no despotismo e na supremacia branca, né? É como se a gente pensasse, nossa, essas cenas parecem até cenas da época da Jim Crow, das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que eram as leis de segregação da lei do final do século XIX. Quando, na verdade, essas cenas elas foram naturalizadas justamente por conta da sua repetição incessante. Os afropessimistas, eles são extremamente questionadores dessa ideia da reprodução do sofrimento antinegro. Eles se questionam se reproduzir essas cenas levam à consciência racial, digamos assim. É como se eles partissem do pressuposto que todos já sabemos que a sociedade ela é pautada nessa violência antinegra, de maneira que a militância negra, a militância antirracista, ela não tem que partir do pressuposto de educar as pessoas com relação ao racismo, com relação à violência, né? Porque é algo que, na verdade, as pessoas já sabem como funciona, elas não precisam de uma revelação através de imagens do corpo negro em sofrimento, né? O afropessimismo ele costuma falar que essas imagens elas servem para um consumo, como diria uma autora bem interessante, que é a Hortense Spillers, uma das grandes inspirações do afropessimismo, um consumo pornotrópico, né? Ou seja, é como se a sociedade civil precisasse dessas imagens e que essas imagens alcançassem um público cada vez maior para, no seu íntimo, eles dormirem com a consciência de que aquilo não é algo comum entre pessoas da sua cor, né? Então, o afropessimismo ele parte justamente de questionar esse ideal, né, da exposição dessas imagens violentas. 2 pontos que eu acho importantes de te perguntar. Primeiro é sobre essa questão do nós. Os afropessimistas parecem negar toda a ideia de transcendência, né? Então, a ideia de comunidade também vai junto. Como é que se constrói o nós a partir dessa posição afropessimista? E a outra questão era só para você falar um pouquinho sobre esse conceito de antinegritude. Por que ele faz parte do vocabulário afropessimista? Bem, eu começo pelo esse termo da antinegritude porque ele é um termo que, assim, os afropessimistas, eles tomam do Lewis Gordon, né, que é um fanoniano bem crítico ao afropessimismo, né, que é bastante lido aqui no Brasil, que seria basicamente o seguinte, né? Segundo o Lewis Gordon, o afropessimismo ele quebra justamente a pressuposição do que seria esse conceito dele, né? Esse conceito que ele vai estabelecer lá em 1995, da ideia do que seria um mundo antinegro. Segundo o Lewis Gordon, o afropessimismo ele não capta a forma como os negros eles resistem a esse mundo antinegro. É como se o afropessimismo ele tivesse muito, digamos assim, preso ao que seria uma agência branca definindo essa incapacidade negra. Quando a gente pensa na circulação desse contexto, desse conceito pelo afropessimismo, é justamente a partir do Lewis Gordon, que, por sua vez, não concorda da forma como o afropessimismo ele pega esse termo. Tem alguns autores brasileiros que trabalham essa ideia da antinegritude de uma forma bem interessante, que, enfim, a primeira seria a Ana Flausina, que eu acredito que ela é da Bahia. Ela é da Bahia. O professor João Costas Vargas, que ele é da Universidade do Texas, e o professor Jaime Amparo Alves, trabalha a questão do racismo antinegro. Ele trabalha São Paulo como uma cidade antinegra, né? Então, acredito que quando a gente fala dessa questão da antinegritude no afropessimismo, é muito de um conceito que é imposto por outro, né? Não é um conceito que fale da incapacidade negra, né? De viver nesse mundo, mas justamente que o mundo ele é constituído a partir dessa questão antinegra, né? Voltando aos Hortense Spillers,
é interessante porque ela vai estabelecer aquilo que seria a narrativa primária, né? A narrativa do surgimento da modernidade. O que seria isso? Seria, segundo ela, uma distinção, né? Uma distinção antinegra entre o corpo e a carne. Enquanto o captor, né? Enquanto o mestre, os senhores, seriam aqueles que possuíam um corpo, os negros, os escravos, né? O que ela chama de grau zero de conceituação social, eles seriam transformados em carne. Ou seja, aqueles que eram literalmente transformados em carne, né? E é inevitável a gente lembrar da música da Elza Soares, né? Aqueles transformados em carne, o seu corpo era como se fosse uma espécie de laboratório vivo. Ou seja, todas as experiências de sujeição poderiam acontecer sobre aquele corpo sem que aquilo provocasse uma crise ética, como uma filósofa brasileira, que é a Denise Ferreira dos Santos, que é incrível, ela fala, né? Ou seja, o corpo negro é aquele espaço onde a violência, nessa teoria antinegra, ela reina de forma absoluta, sem que isso cause uma crise na sociedade, uma crise ética na sociedade, né? Que cause, é como se o corpo negro ele fosse menos capaz de sentir dor, é como se o corpo negro ele fosse menos passível de luto, né? Como se os seus traumas fosse diminuído, né? Ou seja, esse corpo que é transformado em carne, ele só é percebido enquanto tal, ele só é percebido como um corpo que pensa no contexto da responsabilidade criminal, né? Algo que a Saadia Hartman fala muito bem. Ou seja, esses corpos, os corpos negros, né? E aí ela está fazendo uma leitura do que era a escravidão e o pós-escravidão, né? Mas que o afropessimismo ele traz para o contexto atual, né? Esse corpo negro ele só é visto como um corpo que pensa, que racionaliza das maneiras mais ardilosas e engenhosas possíveis no contexto criminal. Em todo outro contexto, ele é tratado como aquele corpo que não tem sentimento, como aquele corpo como aquela carne, né? Como aquele corpo carne transformado em carne que, digamos assim, que qualquer ataque que aconteça contra ele é algo da ordem que ele está habituado, digamos assim. Eu esqueci a outra pergunta que você tinha feito antes, professor. Que o afropessimismo critica toda a ideia de transcendência, né? E então a construção de nós, como que é possível construir nós e não cair numa perspectiva individualista? Talvez isso seja um ponto de crítica do Mbembe também, né? Sim, é interessante mais essa pergunta, porque assim, aí voltamos sempre a essa ideia do Fanon, né? Que o Fanon, se o Frank Wilderson, ele comenta essa ideia de, segundo as suas próprias palavras, cagar no pronome nós, é interessante porque o próprio Fanon, que ele se apropria, ele, principalmente no contexto ali africano, né, na Argélia, ele assumia esse nós, né? Ele assumia essa união e os próprios fanonismos mundo afora vai ser justamente uma ideia de que os povos subalternizados devem se unir. Então, o afropessimismo ele parte justamente daquilo que seria a tradição negra radical dos anos 70, uma tradição marcada por conflitos diretos, né? O Exército de Libertação lá dos Estados Unidos, né? Após ali os Panteras Negras, era um contexto, segundo o Wilderson, as pessoas ousavam criticar essa ideia das alianças multiculturais. Segundo o Wilderson, sempre quando se pensa nesse nós, sempre quando se pensa, e ele está falando ali da situação dos Estados Unidos, é sempre interessante a gente pensar isso, sempre quando ele pensa nessa questão do nós, o negro acaba sempre levando uma desvantagem. E assim, ele não está negando que os negros participem desses protestos ou dessas demandas por melhores condições de trabalho, por exemplo, dessas demandas multiculturais. O que ele está dizendo é justamente isso, que o negro geralmente ele foi
digamos assim, um dos elementos principais nessas demandas, mas que sempre acabou sendo excluído no processo mais geral, no frigir dos ovos. Então, é interessante a gente pensar isso, porque uma das críticas que se fazem ao afropessimismo seria justamente desse niilismo exacerbado que essa condição, que essa recusa às alianças acaba promovendo. Quando você falou desse niilismo, é a palavra do vocabulário do Cornel West. Ele sinalizava bastante um diagnóstico de niilismo e colocava vários graus de niilismo, né, para descrever a América. Mas ele também sinalizava para essa questão da crítica à comunidade, sendo um dos elementos do hip hop, né, como o hip hop foi o primeiro movimento que criticou a própria comunidade, né, que não via transcendência na própria comunidade. Eu queria te perguntar, então, como que esse movimento que questiona a própria ideia de liberdade e a própria ideia de uma possibilidade de emancipação, como ele se transforma numa força política? Como que ele se articula com Vidas Negras Importam? Houve uma discussão muito forte que aí mostra das principais arenas de debate do afropessimismo é justamente aquilo que seria o Black Twitter, essa arena das redes sociais. Quando você comenta sobre o Cornel West, reclamando dessa ideia do niilismo, houve um debate, umas críticas que o Cornel West fez a um autor, o Ta-Nehisi Coates, né, que vem sendo traduzido aqui para o Brasil, seria justamente esse lado pessimista do Coates, né? E aí ligando justamente aquilo que também o Mimebe faz, essa ideia de que seria uma espécie de niilismo liberal. Então é interessante a gente pensar como o afropessimismo ele vai circular todo esse debate do Cornel West com o Coates, ele se deu especialmente no Twitter, né? Quando a gente pensa o afropessimismo, ele circula nesses novos fóruns, nessas novas arenas de debate. É interessante a gente ver, se a gente for pensar, acho que daria todo o pano para a manga de como o hip hop, especialmente o hip hop dos anos 90, ele é extremamente niilista e pessimista com relação a diversas alianças e fazia uma descrição tão visceral desse mundo antinegro que, assim, é uma inspiração evidente do que seria o afropessimismo. Então, o afropessimismo, ele parte justamente como uma resposta a esses episódios de violência policial, a essa criminalização da negritude. Né? É interessante a gente pensar porque vários desses jovens que foram mortos pela polícia, houve todo um discurso jornalístico de rever o passado desses jovens, ver se eles tinham algum envolvimento com gangues ou com, enfim, tudo aquilo que o hip hop, na verdade, já estava questionando nos anos 90, né? O afropessimismo vai tentar questionar, né? O afropessimismo vai dizer que basicamente é o seguinte: todos os negros, eles são potenciais criminosos na visão desse mundo antinegro. Quando a gente pensa a difusão do afropessimismo, é justamente isso. São discussões que acontecem em redes sociais, mas que vem sendo uma corrente analítica. Acho que seria uma forma interessante a gente definir o afropessimismo dessa forma. Não é uma escola de pensamento exatamente organizada. Nem todos aqueles que a gente poderia considerar afropessimistas se consideram ou assumem-se enquanto tal, mas é meio que isso, assim, é uma teoria que tenta dar uma resposta a esses episódios de violência antinegra, para mostrar como essa violência antinegra ela se dá também de forma subreptícia em diversas outras estruturas da sociedade, como a produção do conhecimento, a questão da falta de cuidado no ambiente hospitalar, a questão enfim, diversos exemplos estruturais a gente poderia colocar. Como que o afropessimismo se articula em termos de gênero, né, de identidades sexuais diversas?
Porque das grandes críticas que a gente sempre tem ao movimento negro norte-americano é esses grandes patriarcas do movimento negro, né? Como é que é essa questão dentro do afropessimismo? É bem interessante, porque uma das críticas ao afropessimismo seria justamente esse masculinismo. As principais figuras do afropessimismo, o Jared Sexton e o Frank Wilderson, eles seriam extremamente centrados nessa violência contra o homem negro e teria, de certa forma, lacunas para pensar a questão do gênero. Sei que, assim, um dos pontos principais da análise do gênero com relação ao afropessimismo parte do pensamento da Hortense Spillers, principalmente o que ela vai falar sobre como a comunidade cativa, né, a comunidade dos escravos, nesse processo da transição transatlântica, né, desse processo da passagem do meio, como ali havia uma certa suspensão do gênero, ou seja, o que ela fala de degeneridade, de certa forma, né, dessa indistinção entre o gênero. No navio negreiro, os corpos negros eles não tinham gênero, era como se fosse tipo, eles fossem definidos como mercadorias, né? A mercadoria maior é a mercadoria menor. E ela fala que essa condição ela transporta para a condição da mulher, por exemplo, da mulher escrava, quando ela vai falar principalmente da questão da violência contra o corpo cativo. Tanto os homens, o homem negro, ele é emasculado, né, em diversas situações, né, ele é tratado como, enfim, dentro dos clichês antinegros, ele vai ser emasculado, quanto a mulher negra, né, nesse contexto da mulher raivosa, né, desse contexto da mami, desse contexto da Safiri, que era um apelido pejorativo que a Nina Simone, por exemplo, sempre questionava. É interessante a gente pensar como nesse contexto da violência policial, por exemplo, é como se essa distinção padrão de gênero que a gente tem entre homens brancos e mulheres brancas, isso ficasse extremamente solapado quando se fala de pessoas negras. A violência física, sexual, discursiva, sistêmica contra as mulheres negras, ela é literalmente semelhante à violência que homens poderiam passar, né? Isso quando a gente fala de pessoas trans, pessoas queers, isso é ainda mais problemático. Por quê? Porque há toda essa confusão, essa distinção. Porém, é interessante a gente pensar isso. Tem um autor, o Calvin Warren, ele estuda o afropessimismo a partir de uma abordagem queer. Ele vai dizer que o afropessimismo ele acaba fazendo uma indiferenciação que pressupõe que um negro objetificado, né, que o negro transformado em mercadoria, que o negro fruto dessa violência, ele é um só, né? Quando, na verdade, ele demonstra, o Warren, que há, nesse processo da antinegritude, há toda uma diferenciação entre, digamos assim, entre o negro queer e entre a mulher negra. Que essas diferenciações elas têm que serem recortadas. Então, quando a gente pensa essa questão do gênero dentro do afropessimismo, é justamente disso, justamente para mostrar como as demandas, algumas autoras afropessimistas, né, como uma alemã, a Sabine Broeck, e como a Patrice Douglas, uma autora americana, elas contestam justamente como o feminismo, né, como as sufragistas no final do século XIX, elas estabeleceram o feminismo a partir de uma espécie de abjeção da negritude, né, abjeção com relação às escravas negras. Elas disserem, nós não somos escravas, ou seja, a empatia branca e feminina, especialmente com relação branca, cristã e feminina, com relação aos escravos, que predominou até o século XVIII, quando passa o século XIX, se transforma em uma retórica extremamente pragmática do feminismo sufragista. Ou seja, nessa retórica pragmática, elas diziam, nós não somos escravas, nós nos distanciamos da condição das escravas. E, ao mesmo tempo, esse distanciamento ele promovia
uma desumanização dessas mulheres negras. A Sojourner Truth, que era uma abolicionista negra do século XIX, né? Ela tem aquele discurso, não sou eu uma mulher. Ela questionava justamente isso, justamente o racismo antinegro dentro do movimento das sufragistas no século XIX. Então, o afropessimismo tenta justamente questionar essa posição com relação ao gênero, né? De que, tipo, muito da pauta do gênero, né? Da pauta feminista do gênero, ela acaba justamente não percebendo que as mulheres entre si, elas são distintas, né? Que as mulheres negras, elas sofrem um tipo de violência ontológica extremamente mais distinta do que as mulheres brancas. E é interessante, a gente vinha comentando sobre essa questão dos indígenas. O afropessimismo, ele parte de uma percepção muito semelhante a essa ideia com relação ao gênero. O Frank Wilderson, ele vai apropriar, né, do conceito, novamente um conceito todo cheio de estereotipia, todo cheio de negatividade, né, como essa ideia do selvagem, né, do vermelho, né, e do índio, para justamente questionar a posição do indígena dentro da sociedade como um todo. Ele vai dizer que, diferentemente do negro, o índio, né, esse selvagem, ele ainda teria uma capacidade de, digamos assim, de demandar, de construir um diálogo digamos assim, por terra. Né, de construir um diálogo que pudesse ser, onde ele pudesse demandar algo da sociedade branca. Um diálogo que ele acredita que é impensado, né, com relação aos negros. Ou seja, se a negritude seria essa condição sem análogo, o índio ele ainda teria uma capacidade de reclamar uma identidade cultural perdida ou ameaçada. Ele teria condição de reclamar a sua terra que foi perdida. O negro não. O negro ele já chega como um escravo na América. Então, é uma posição extremamente polêmica, porque quando a gente vai pensar toda uma tradição de teóricos indígenas atuais, né? Eu penso especialmente o Glenn Coulter, que é um teórico indígena, ou da causa indígena do canadense, né, bastante influenciado pelo Fanon. Ele vai dizer que justamente é como se o afropessimismo dissesse que o índio ele aceita qualquer forma de reconhecimento liberal, qualquer forma de reconhecimento por parte dos brancos. E quando, na verdade, os índios eles estão lutando por liberdade nos seus próprios termos, nos seus próprios valores. Então, isso é algo que, assim, é um dos pontos de crítica principal do afropessimismo, é justamente como se eles tratassem os povos indígenas como aqueles que tivessem plenamente satisfeitos com esse modelo de reconhecimento multicultural, digamos assim. A gente tinha comentado antes da entrevista, eu acho que é uma coisa que é interessante, é falar sobre o solo, o contextual do surgimento do afropessimismo, que tem relações com os Estados Unidos e com a África do Sul, né? Tem um diálogo do Whindersson com um momento que ele viveu na África do Sul também, né? Eu já vou pedir para você comentar um pouco sobre essa origem e aí para você já comentar um pouquinho sobre como que você acha que essa perspectiva se aplica ao Brasil em termos das nossas dificuldades sociais também, que parecem ser um pouco diferentes, né, de constituição de sociedade. Quando a gente pensa dessa questão do afropessimismo, né, assim, com relação ao Brasil, eu não sou um leitor, digamos assim, dos mais sapientes com relação à teoria afro-brasileira, mas o que eu penso com relação ao Brasil é que o afropessimismo ele daria uma boa resposta a essa questão, principalmente da democracia racial, né? E isso aí eu estou pensando que vários autores brasileiros já mostraram respostas parecidas ao longo da história. Eu penso principalmente que o Brasil é um país constituído nessa questão antinegra, né? Ele é um país marcado de uma forma definitiva pela essa questão da violência policial antinegra, né? Ela o que o afropessimismo ele tenta centralizar, e o que eu acho que seria interessante mais para nós
pesquisadores brasileiros imaginar é como esses rituais da violência antinegra, eles constituem tanto a sociedade americana quanto a sociedade brasileira. Acho que essa é a grande contribuição. Quando eu penso a Ana Flausina e o seu Corpo Negro Caído no Chão, né, que é um livro da área do direito, o que ela está fazendo é justamente isso, como a sociedade brasileira ela é baseada nessa violência fundadora, digamos assim. Tanto ela como a Tula Pires também fala a mesma coisa, o Jaime Amparo, que eu tinha comentado, né? Só para citar alguns autores mais recentes. Mas é justamente isso. Eu acho que o afropessimismo, para além de ser um debate que é extremamente americanizado em suas bases, né? Que acaba tomando como referência unicamente o debate americano, e olhe lá algum debate, alguns autores do que é que seria ali a região do Caribe, né? Mas, para além disso, o modelo de teorização do afropessimismo ele é extremamente interessante para a gente pensar a nossa situação, justamente por essa centralidade no elemento da violência antinegra. Eu acho que uma lição interessante de uma autora que é colocada como afropessimista, embora ela se coloque como uma pessimista sonhadora voraz, né, que é a Saidiya Hartman, justamente pensar basicamente o seguinte: não necessariamente foram filósofos ou pessoas do ambiente acadêmico que estiveram teorizando essa violência antinegra. Nós, enquanto pesquisadores, nós temos que cada vez mais captar esses recados ou essas teorizações para além da academia, né? E o que o afropessimismo, de certa forma, ele contribui seria justamente isso, de pensar como a própria academia, embora aí eu veja a situação de como é complicado você falar essas coisas aqui no Brasil, né? Num contexto de desmonte das universidades, que não é um desmonte no sentido de descolonização, mas um desmonte no sentido justamente de precarização neoliberal das universidades. O que o afropessimismo ele vai tentar demonstrar é como o próprio conhecimento ocidental, ele também é aquilo que fundamenta o afropessimismo. E daí os afropessimistas eles tomam essas críticas ao conhecimento ocidental, principalmente a partir da Sylvia Wynter, né, que é uma filósofa jamaicana. É interessante a gente pensar isso, como o afropessimismo ele critica esse ambiente da produção do saber, justamente porque ele tenta demonstrar o quanto diversos ativistas contra o sistema prisional, diversos ativistas contra a violência antinegra, que não necessariamente estavam ligados ao ambiente universitário, estavam teorizando isso de uma maneira muito mais radical do que os próprios limites circunscritos do espaço universitário, né? Então, eu acredito que a contribuição do afropessimismo também passa por essa ideia, né? Essa ideia de que uma rebelião contra essa violência antinegra, ela tem que redefinir as bases daquilo que a gente entende como o que é radical. Às vezes nós vivemos em um contexto, aqui no Brasil em especial, que ele é extremamente reformista com relação a diversos temas, extremamente pautado em ganhos através de leis, de ganhos através do jogo do jogo disciplinar do direito, do jogo disciplinar da sociologia, das categorias disciplinares da história, da antropologia. E isso acaba justamente imitando o pensamento radical. O afropessimismo é justamente isso. Ele vai tentar mostrar justamente como a nossa sociedade atual ela foi aderindo a conquistas multiculturais, a conquistas desse liberalismo, dessa questão dos ganhos sociais da negritude, e isso perdeu de vista essa questão radical. E aí, só comentando a questão da história do Whindersson com relação à África, né? Ele participou lá por volta de 91, por volta do começo dos anos 90, né? Ele participou de alguns partidos radicais com relação ao apartheid,
lá, e lá ele percebeu justamente essa condição sem análogo da negritude, né? Essa condição que a tradição marxista não conseguia explicar por si só. Então o Whindersson ele se tornou extremamente, ele era um marxista que se tornou extremamente crítico às proposições do Marx, do Gramsci, do Antônio Negri, justamente por isso, porque ele foi vendo naquele contexto radical lá da África do Sul, toda a forma como os trabalhadores negros eles sofriam, para além da violência da precarização do trabalho, eles sofriam a violência antinegra. E quando ele vai para os Estados Unidos, ele traz justamente essa experiência, né, e essa interpretação que ele tinha vivenciado na África do Sul. Vou te perguntar sobre o texto que você traduziu da Sobre a Judicaëlle Irakoze, né? Isso. Judicaëlle Irakoze. Você traduziu um texto dela muito interessante sobre Black King, né? E eu queria que você comentasse, esse texto se encaixa nessa perspectiva do afropessimismo, quando ele nega esse agenciamento, essa descrição dos negros sempre como reis, etc.? Isso, é um texto bem interessante, principalmente porque ela usa, né, essa conceituação do que é a violência antinegra. O que eu acho mais interessante do texto da Judicaëlle é justamente como ela tenta pensar, e aí já quebra aquele argumento daquilo que a Angela Davis tinha falado, né, de que o afropessimismo ele é muito apegado ao nacionalismo, ao retorno do afrocentrismo da década de 80, né? O afropessimismo ele tenta justamente centralizar não essa ideia de um passado glorioso que seria uma espécie de transcendência espiritual da negritude, né? Um passado que explicaria que o futuro dos negros eram ser reis, né? O que ele está questionando é justamente a própria ideia de se tornar rei. Os reis, enfim, eles oprimem os seus súditos, né? Então, o afropessimismo ele está querendo, justamente quando fala de um programa de desordem completa, é um programa de desordem com relação a todos os signos do nosso mundo atual, né? Essa ideia do reinado é um signo do nosso mundo atual. Essa ideia dos padrões de beleza são signos do nosso contexto humanista, né? Que elege os reis mais bonitos do que súditos, por exemplo. Na verdade, é um questionamento de todos esses padrões, né? Um questionamento do padrão capitalista, obviamente. O afropessimismo é muito ciente disso. Mas é meio que isso. Eu acho que o Black King ele acaba caindo em algo que sempre volta à tona, principalmente que eu tenho a impressão de que muitos africanos são extremamente incomodados com o que eles consideram que é uma apropriação cultural da tradição negra da diáspora com relação ao passado africano, né, que eles consideram que é uma apropriação extremamente idealizada. O afropessimismo ele tenta justamente quebrar qualquer ideia dessas transcendências a partir de reis e rainhas. Eu acho que o livro do Ta-Nehisi Coates, Entre o Mundo e Eu, ele é bem crítico com relação a isso, né? Quando ele vai falar a trajetória dele lá na Meca dos Estudos Negros, né? Que é a Howard University, nos Estados Unidos, ele vai dizer justamente de como era uma certa tendência, uma certa moda na época que ele estava fazendo os seus estudos, esse apego ao passado africano, o passado dos reis e rainhas africanos, e como isso era uma transcendência que acabava meio que, segundo ele, menosprezando a vida de corpos negros que estavam sendo mortos de forma gratuita no presente. É algo que ainda é extremamente contencioso no debate público afro-americano, eu diria. Não é algo que seja tão perceptível aqui. E é até curioso porque o debate aqui no Brasil acabou assumindo uma dimensão até muito maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas simplesmente viram, não, a Beyoncé está fazendo um clipe, um álbum visual sobre a África. Ok. Vida que sai, tantos estão fazendo isso também, né? Embora eu acredito que a comunidade negra americana tem um certo pé atrás com essas tentativas delas e tal. Mas aí, aqui no Brasil, acabou tendo uma dimensão, nossa, muito maior, assim, né?
muito mais acalorada do que lá. Tem uma coisa é uma pergunta que veio agora que eu acho que é curiosa. A gente falou do Ta-Nehisi Coates, né? E ele, depois desse livro que foi traduzido em português, Entre o Mundo e eu acho que é o título, né? Isso. Ele foi escreveu uma série de quadrinhos do Pantera Negra, né? E se envolveu na produção, junto com outros intelectuais também, que a Roxane Gay depois escreveu, acho que também uma série e tal. Eu fiquei pensando como que o afropessimismo pode avaliar o Wakanda. E esse é o contexto da crítica também do Cornel West em relação ao Coates, né, que ele acabou entrando na indústria cultural, né, e de imagens liberais, imagens de reis, etc. Ele não colocou essa crítica nesse ponto, mas era o momento em que o Coates escreveu sobre Pantera Negra e você vê essa vinculação, né? Que tipo de discurso que está construindo, né? Eu acredito que é um embate que há, que na verdade eu acredito que não necessariamente um embate, né? Mas eu acho que são dois movimentos intelectuais que se complementam, que é a ideia entre o afropessimismo e entre o afrofuturismo, né? Eu tenho um texto da Kennedy Freitas, eu me esqueci agora o nome do outro pesquisador, acho que é o Messias Oliveira, sobre justamente isso, né, do José Messias, justamente sobre essa ideia do afrofuturismo, do que seria o Wakanda, né, e o afropessimismo. Porque quando a gente vai ler os autores afropessimistas, ou pelo menos os mais centralmente afropessimistas, né, como o Wilderson e o Jared Sexton, eles são extremamente cautelosos, ou assim, eu não conseguiria perceber o debate deles envolvendo essas ficções afropessimistas. Então, eu não saberia dizer exatamente o que é que eles acham de Wakanda. Mas eu vejo que, por exemplo, na Saidiya Hartman, ela trabalha com uma ambiguidade que eu acho muito interessante, entre um pessimismo legitimamente afropessimista e uma crença muito grande nessa ideia da fugitividade, que é muito própria ao Fred Moten e muito própria também ao Alex Wehelier, que é um filósofo americano também, que é justamente essa ideia que seria muito, muito próxima a esse afrofuturismo do Wakanda, né? Um dos últimos textos da Hartman, né? O The End of White Supremacy, ela trabalha justamente isso, essa criação de um outro mundo, de um mundo em que a antinegritude não existisse mais, né? Então, eu fico sempre pensando como o afropessimismo ele é uma descrição interessante, mas como também essa própria ficção, né, de Wakanda ou da própria forma como a Saidiya Hartman ela confunde a história e o romance na sua escrita, elas propõem soluções ou fugas interessantes à violência antinegra. Eu acho que há um debate ali dentro do Pantera Negra, embora passa bastante tempo que eu tenha visto o filme, que é justamente entre o vilão, né, que seria o Killmonger, que seria mais pessimista, né, que seria, digamos assim, um afropessimista dentre eles, e o Pantera Negra, que é, de certa forma, um reformista, né? Se você for ver a solução do filme, ela privilegia justamente o reformista ao final de tudo. É até interessante que o Killmonger tenha sido o personagem que tenha ganho mais, que até suplantou, de certa forma, o protagonista. Então, é meio que isso. Acho que é um debate que ele se estende, eu acho que não necessariamente ele se exclui, sabe? Eu não acho que a gente tenha que dizer que o afropessimismo ele é completamente nihilista e nem acreditar que o afropessimismo por si só ele responda a tudo. Eu acredito que na minha tese eu tento justamente rearticular isso, né? Articular a teoria afropessimista quando for possível, mas também
articular essa ideia de fugitividade, né? Que eu acho que é algo muito mais interessante do que a teoria da resistência, a teoria da agência, como são articuladas na história social. Por quê? Porque essa ideia da resistência da agência, como ela geralmente é articulada por historiadores sociais de esquerda, ela trabalha muito com sujeitos autoconscientes, né? Sujeitos que, e na verdade o Black Lives Matter, ele é composto, né? Quem vai ali para a rua às vezes nem se identifica como um ativista mesmo, vai simplesmente, enfim, porque está cansado de ver a violência antinegra, vai ali e não vai para o outro protesto. É algo muito mais efêmero, eu diria, e muito mais genuíno do que algo que é ditado por algum pressuposto ideológico, eu diria, ou por algum pressuposto partidário, enfim, ou coisa do tipo. Eu acho que só voltando a essa ideia do Pantera Negra e tal, eu acho que um dos pontos polêmicos, eu diria, do afropessimismo é justamente como ele não consegue teorizar de uma forma bem delimitada uma forma de participação política, uma forma de intervenção política, né? Eu acho que às vezes ele fica muito no processo de criticar essa ideia do mundo antinegro, mas de uma certa forma prática, né? Ela acaba meio que carecendo de umas demonstrações teóricas maiores. Os próprios Frank Wilderson e o Jared Sexton, eu pelo menos eu não consigo perceber eles como autores que façam trabalhos práticos, assim, de demonstração prática com relação àquilo que eles estão teorizando. A Hartman, o seu último livro, o Wayward Lives, é um livro extremamente teórico e prático ao mesmo tempo, né? Ela está tentando falar sobre evoluções sexuais de jovens negras ali no começo do século XX, e ela está literalmente teoria e prática, teoria e vidas reais ao mesmo tempo. Enfim, acho que seria isso. O Dubois, no final da vida, dizem que ele chegou para um jovem e falou que ele podia lutar, ele devia lutar de cabeça erguida, mas que a vitória nos Estados Unidos era impossível. Eu não sei até que ponto essa é a perspectiva, o ponto de partida o ponto de partida não diria, mas é uma perspectiva comum ao afropessimismo, essa visão anti-utópica, sem uma utopia final, como se houvesse um confronto entre humanos e negros, né, de certa forma. Eu posso colocar aqui, o Ailton Krenak no Brasil sempre fala da distinção entre terranos e extraterrestres, né? É como se a gente tivesse um embate da humanidade no jogo, né? Nesse caso, que a gente tem que derrotar a humanidade, não é? O que o afropessimismo prega ao fim é justamente isso, um fim dessa construção do humano como o Ocidente ele construiu. Eu acredito que quando a gente pensa isso na prática, é extremamente complexo, porque você não sabe exatamente por onde começar, né? E quando eu vejo os exemplos do Black Lives Matter, por exemplo, eles são exemplos muito, muito práticos, muito cobrar justiça de uma forma muito, muito prática, eu diria. Essa ideia do afropessimismo é justamente não crer que as utopias elas já foram vencidas, né? Ou crer que as utopias estão em aberto, ou crer que a abolição ela é algo em aberto, ou crer que uma pergunta que parece louca ou exagerada no contexto atual, ela é extremamente pertinente, né? Que é a pergunta que eu acho que é o centro da teoria da Hartman, que é a ideia de a escravidão acabou de fato. Isso parece só louco no contexto atual, mas que o afropessimismo diz que é justamente essas questões, né, que são da ordem do impensado, né, como o afropessimismo coloca, são as questões mais essenciais de se fazer. Questões, essa ideia de sonhar com o impossível, de teorizar o impensado mesmo. Quando a gente fala de utopia, é justamente isso. Às vezes o melhor da utopia é justamente se persegui-la
e não exatamente ter uma ideia de um ponto final uma previsão de um ponto final em que ela vai acabar. Porque o afropessimismo, ele teoriza isso, de que a liberdade dos negros, ela libertará muito mais do que as próprias pessoas talvez imaginem ou desejem. Então, esse horizonte utópico do afropessimismo, ele é bem interessante por isso, porque nós vivemos em uma conquista utópica do liberalismo, de certa forma, porque todos aqueles sonhos liberais do contexto absolutista é como se agora eles estivessem plenamente naturalizados. E esse liberalismo ele foi conquistado em particular com o processo de escravização. E o afropessimismo tenta justamente questionar esses ganhos que essa naturalização da nossa democracia ela foi criando, né? Ela foi pautada justamente na violência antinegra. Então, quando a gente pensa a utopia no afropessimismo, é justamente isso, é algo que é sempre em aberto, e essa ideia de criticar a percepção de que o tempo passou, de que o tempo conseguiu superar todos os preconceitos, que é até uma palavra que soa até estranha, né? Quando a gente fala quando a gente está falando sobre racismo antinegro. E, então, eu acredito que seria isso, assim, sobre o afropessimismo e essa perspectiva utópica. Eu acho que a gente fez um percurso aqui, explorou bastante. Eu acho que você já está qualificado aqui. Tô brincando. Mas a gente vai para as perguntas finais e depois tem as indicações. As perguntas que eu vou fazer, assim, eu peço respostas mais curtas, mas você responde o tanto que você achar suficiente. Tá? A primeira pergunta é simples. O que é filosofia? Bem, eu assim, não saberia responder ao certo, mas eu saberia falar como historiador, cada vez mais tenho lido filósofos, né? E tenho pensado a história a partir de filósofos, não a partir de uma filosofia da história, mas de pensar de como grande parte desses filósofos negros eles pensam em diálogo com a história, não no sentido de uma filosofia clássica, sei lá, do Kant, do Hegel, ou tipo de uma filosofia negra muito própria, mas eu não, assim, sobre a questão negra, eu não saberia definir ao certo o que é que seria o que é que seria a filosofia, porque toda a construção do pensamento no Ocidente, ele foi um pensamento que ele considerava os negros como incapazes de pensar, né? Ou de pensar justamente na atribuição criminal. Então, enfim, eu acho que a minha resposta seria muito mais falar justamente de como eu tenho lido filósofos do que necessariamente traçar uma resposta para o que é a filosofia. É uma resposta, porque a gente vai armando, é hora pouca isso. Porque a gente pergunta depois, qual dos filósofos ou filósofas que você conheceu pessoalmente que mais lhe impressionou? Aí agora você já tem sua definição de filosofia, então. Bem, pessoalmente mesmo, assim, que eu cheguei a ver, conversar e tal, foi o Saflat. Sim, pessoalmente. O Vladimir Saflat. Enfim, eu sempre fui bem interessado na teoria política dele, embora eu veja que esse debate do conceito dele, né, sobre a intervenção política, sobre a intervenção social do circuito dos afetos, ele acaba subsumindo a raça. E eu creio que o Black Lives Matter, quando ele surge, ele vai dar justamente uma resposta a esses teóricos da teoria social, né, como Saflat, como a própria Judith Butler, né, uma resposta justamente de como as teorias deles eram, de certa forma, cegas à raça, né, de como eles naturalizavam o sujeito que se rebelava contra o sistema capitalista e, na verdade, perdiam essa dimensão racial, a força dessa dimensão racial no processo do que é o surgimento do próprio neoliberalismo. Ótimo. Então, qual o sua filósofo ou filósofo favorito? Bem, assim, minha referência principal é a Saadia Hartman. Ela seria uma espécie de literária, de autora da literatura ou da história, mas que eu penso
que ela está teorizando sobre de uma forma filosófica, digamos assim, né? Agora, é justamente essa dificuldade que eu tenho de encontrar a definição. Sem dúvida ela, assim. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre ela, porque eu não conheço, né? Queria que você comentasse um pouquinho um conceito dela, assim, algo que você aprendeu com ela, só para que eu não conheço realmente. Bem, a Saidiya Hartman, ela trabalha um conceito que é a ideia de fabulação crítica, por exemplo, né? Que ela investiga os arquivos da escravidão e ela nota que esses arquivos eles eram basicamente escritos pelos, digamos assim, gerentes dos navios de escravos, por exemplo, né? Então ela tenta justamente a partir das lacunas do arquivo, né? Ou esse arquivo baseado em uma violência antinegra fundamental, ela tenta justamente fabular, ela tenta tentar pensar possibilidades imaginativas sobre os sujeitos negros, né? Quando ela fala sobre mulheres que eram presas por vadiagem, digamos assim, no começo do século XX, ela vai trabalhar a partir de um arquivo que é marcado por essa mesma violência que marcava o navio de escravo, né? Que eram os arquivos da sociologia da época, né? Que tratavam o negro como um problema, que eram os arquivos dos departamentos de polícia, que eram os arquivos, as fotografias que tentavam tratar o negro como uma espécie de objeto de laboratório, né? Então, a partir desses arquivos, ela tenta ressignificar, fazer uma contra-história dessas personagens que ela trabalha, né? Arquivos que eram somente arquivos que não eram produzidos por elas, por essas figuras, mas por aqueles que tentavam capturar essas figuras, que tentavam considerá-las como degeneradas. Ela tenta reinventar as possibilidades de vida dessas personagens justamente como uma forma de intervir no nosso presente, justamente como uma forma de dar sentido ao que é o Black Lives Matter, dar sentido da esperança mesmo, aquelas pessoas que estão ali ocupando as ruas, né? Então, o que eu acho interessante da filosofia dela é justamente como ela quebra essa ideia da autoridade da voz. Aquilo que geralmente, na filosofia ocidental, seria uma autoridade da voz, né? Ou seja, a autoridade daquele que fala, né? Daquele que é o detentor da prova, daquele que tem o poder da fala. Ela tenta quebrar com essa hierarquia nos seus livros, justamente tentando mostrar como os escravos pensavam a sua condição sem necessariamente estar demonstrando uma ideia de agência no sentido clássico, né? Tentando mostrar como as suas fugas eram também uma resposta à escravidão. Não precisava de poemas, não precisava de grandes tratados filosóficos sobre a escravidão. Eles, por si só, estavam pensando sobre aquilo. Ótimo. Alan, o que você indicaria para os nossos ouvintes de leitura, de filmes, de música? O que você quiser indicar? Nossa, bem, acho que foi a pergunta mais difícil até então. Bem, eu indicaria, eu acho que uma coletânea que vai ser lançada no próximo ano, já fazendo um certo marketing, que vai ser uma certa tradução de algumas dessas autoras e autores afropessimistas, que vai ser lançado pela editora Clara Crocodilo, que aí eu tô sendo convidado a traduzir alguns desses textos, que é justamente uma espécie de introdução ao pensamento dessas teóricas da antinegritude, teóricas da antinegritude aqui no Brasil. E eu acho que foi a mesma editora que traduziu Corpos que Importam, da Judith Butler, que eu acho que seria um prequel interessante para quem, a partir do ano que vem, quiser interessar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que tem todo um potencial interessante, tanto essa ideia do afropessimismo, quanto essa ideia do afrofuturismo, dessa ideia das teorias fugitivas. Justamente, acho que a gente vai lançar essa coletânea de livros. Tem os textos da Kennedy Freitas, que escreve sobre cinema,
enfim, eu acho que tem os textos da J. Mombassa também, que trabalha pensando esses contextos desses autores afropessimistas. Eu acho que seriam indicações preliminares assim, interessantes para quem, porventura, se interessar pela nossa discussão. Filmes, tem um bocado, né? Eu acredito que... Tem o filme da Ana Flauzina, né? Ela fez um documentário também. Uhum. Sim, bem interessante, inclusive. Eu acho que um filme interessante sobre isso, tudo que eu venho falando, principalmente sobre esse contexto que a Saidiya Hartman colocou, é um filme chamado O Matador de Ovelhas, Killer of Sheep, que é do Charles Burney, que é um filme de 1978 que ele era ligado a uma espécie de ativismo da época, né, dali da região de Los Angeles, contra a questão do racismo antinegro daquele contexto. E é um filme que eu acho que ele consegue fazer esse jogo interessante entre um pessimismo e entre a esperança, entre o sonhar negro que eu tenho falado. Eu vou indicar o livro do Ta-Nehisi Coates, o Entre o Mundo e Eu, né? E também a série de quadrinhos do Pantera Negra que ele fez, que já está em português, a primeira parte da série, e é bem mais complexa a narrativa do Pantera Negra dele do que do Pantera Negra do filme. Talvez fosse uma boa dica para alguém analisar onde está o autor do Entre o Mundo e Eu. Ele é um autor que tem uma escrita bem fluida, bem interessante. Acho que seria uma boa, assim. Ele é muito, assim, ele tem uma escrita muito fluida, muito interessante, mas aí eu vou fazer referência ao mestre dele, que é o James Baldwin, né? Que o James Baldwin tem um livro chamado Da Próxima Vez Fogo, e pela praça não terá nome, que foram traduzidos para o português na década de 60, 70, no final da década de 60, começo da década de 70, os dois. Iram, né? Iram de certa forma, estão retornando agora. Sim, é um livro, ele está esgotado agora, é difícil de encontrar, mas eu vou citar porque a gente tem que procurar ver se alguma editora refaz. O James Baldwin voltou a ficar na moda e ele fez um livro que era uma carta para o sobrinho dele, né? Essa ideia de carta para o filho que o Coates traz é uma reedição, uma retomada desse tipo de situação. E eu acho que aí tem uma coisa interessante também, essa dimensão do biográfico. Ela é uma coisa bem problemática e interessante em relação ao afropessimismo, porque na medida em que há um certo ceticismo em relação a teorizações hard também, né? Muitas vezes o recurso ao biográfico se mistura ao recurso da construção teórica. Isso traz vantagens e problemas. Então, é uma coisa que é para ficar de olho também, né? O último livro do Wilderson, lançado agora em junho, o Afropessimismo, o nome do livro, é justamente uma narrativa autobiográfica, né? Que ele demonstra como essa narrativa autobiográfica ela consegue quebrar esse padrão da objetividade, da racionalidade, que segundo ele não seria algo que os negros considerassem tanto, assim, que a narrativa acadêmica ela acaba travando essa criatividade que seria necessário para ele expressar o que necessitava. Eu vi a resenha desse livro pelo Paul Taylor, e ele enfatizou justamente essa questão da ambiguidade, porque entre o biográfico e o teórico, e como as coisas se misturavam e como isso, para ele, era problemático, porque coisas que poderiam ser mais desenvolvidas em forma de narrativa viravam teoria, etc. Sim. Tem uma indistinção assim, que ele considerou problemática. Eu acho que no livro do Coates também eu vejo isso às vezes, que de repente ele está contando uma história e a história vira um exemplo nesse sentido do biográfico, e eu acho que funciona, mas... Trava, né, de certa forma, a leitura.
Sim, trava a leitura ou trava a fluidez, né? Talvez pudesse ter 2 livros em um só. Alan, eu queria agradecer muito a nossa conversa, acho que te explorei bastante, acho que tem muitas coisas que a gente conversou aqui. O Alan tem uma série de textos que ele está traduzindo, que são muito interessantes, ligados ao afropessimismo, que estão na internet, se vocês procurarem no site medium.com, medium.com, é isso, né? Isso. Você encontra lá vários textos que ele traduziu e eu acho que é interessante acompanhar também. É outra indicação para a gente fechar as indicações. Eu queria deixar o espaço aberto para você dar seu recado final, divulgar o que você quiser. Bem, agradecer a oportunidade, professor, porque assim é uma teoria que vem sendo pouco conhecida aqui no Brasil. Ainda tem o próprio nome afropessimismo, ele acaba tendo um certo peso negativo e tal. E o que eu venho tentando é justamente, não necessariamente me posicionar como afropessimista, mas tentar dar visibilidade a esses teóricos, né, a essas discussões e tal, porque elas fazem parte da minha tese e, ao mesmo tempo, são discussões que eu acredito que elas vão acontecer cada vez mais no nosso debate a partir de agora, e eu acho que é isso. Só agradecer a oportunidade de falar de um tema que tenho tido tanto afinco em pesquisar. Seria isso. Basicamente, agradecer. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que o ouvinte vai estar esperando já para que a sua tese esteja pronta, que ela já esteja publicizada, porque é um tema que realmente precisa ser mais discutido, mais debatido, e a gente precisa encarar o dragão do niilismo de frente, né? Produzir essa reflexividade é algo muito importante. Obrigado, Alan. Obrigado pela conversa. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.